Fala galera top das galáxias, quem fala aqui é Pastor Anderson Dias e nós estamos mais um grande dia no nosso canal Amigos do Avivamento, um canal que está aqui para te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus. E eu queria pedir que você estivesse nos ajudando ao crescimento desse canal. Com muito sacrifício, nós estamos avançando graças a Deus e graças a você. Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, aqui embaixo, ó, se inscrever. E aproveita e aciona também o sininho de notificações aí, para que sempre quando tiver um vídeo novo, você ser avisado, ok? Não esquece de dar esse soquinho abençoado aí, ó, o nosso like, o nosso joinha, que é muito importante também para nós. E compartilha para o maior número de pessoas, os seus contatos do WhatsApp, nas suas redes sociais, copia o link aqui, ó, e coloca lá nas suas redes sociais e nos ajude ao crescimento. Hoje eu quero falar uma coisa sensacional de uma das minhas pesquisas. Vamos lá? Mas antes, roda a vinheta. É isso aí, galera top das galáxias. Voltando aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho da história do Brasil. Semana passada nós falamos sobre Barzilai, né? É o vídeo anterior aí, ó. Um contexto profético na história do Brasil, a verdadeira história do Brasil. E eu quero dar continuidade, como eu falei no vídeo anterior, falando hoje sobre Cristóvão Colombo. Você vai se assustar com o que eu vou te falar. Tudo com bases históricas, fundamentadas, tá? Nós vamos colocar algumas imagens mostrando aqui direitinho para que você aprenda mais ainda. Eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo do que você achou, de alguma colocação a mais que você quer fazer. Faça um comentário, coloque o seu nome e o estado ou o país, né, que você mora aí, notificando pra gente aqui embaixo. Pode ser? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar aqui a história que nós ouvimos, tá? A história contada de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo ele nasceu em 1451 e veio a falecer em 1506. Ele foi um navegador genovês, comandante da frota espanhola que chegou às terras do Novo Mundo, assim chamado, em 12 de outubro de 1492. É isso mesmo. Acreditando ter alcançado as Índias pelo caminho do Ocidente. Ele morreu sem saber que encontrara terras de um novo continente, que era na região da atual América Central. E no dia 3 de agosto de 1492, isso mesmo, Colombo partiu do porto de Palos, de La Fronteira, com 3 navios, Santa Maria, uma nau maior e 2 caravelas menores, Pinta e Nina. Lembra disso na escola? Esta aqui é a história tradicional que você conhece. Ele chegou às Ilhas Canárias em 6 de setembro. Partiu para a grande viagem. E no dia 12 de outubro de 1492, a terra foi avistada. Era uma ilha que foi chamada de São Salvador, hoje nas Bahamas. Os indígenas que nela habitavam eram pacíficos, ok? A expedição explorou também a costa nordeste de Cuba e o litoral norte Hispaniola, atual, hoje é o Haiti. De volta à Espanha, o navegador foi recebido com festas, honrarias. A data foi posteriormente conhecida como o descobrimento da América. E lá no dia 25 de setembro de 1493, teve início a segunda viagem, que partiu de Cádiz, com 17 navios agora, e provisão para 6 meses.
foi preparado por Dom João da Fonseca, nomeado superintendente para os negócios das Índias. Depois de 40 dias, avistaram a ilha, que foi chamada de Dominica. Colombo, ele percorreu as pequenas Antilhas e aproximou-se de Hispaniola. Explorou a costa meridional, que é a atual Cuba, e descobriu a Jamaica em São Domingo, na República Dominicana. Fundou Isabela, a primeira povoação europeia nas terras descobertas. Olha que interessante, né? Isso é a história que nós aprendemos aí no tradicional. Cristóvão Colombo enfrentou mais 2 viagens. Uma em 1498 e a última em 1502, propondo mais uma vez chegar às Índias. Avistou a região do atual Canal do Panamá, a menos de 70 quilômetros do Pacífico. Só regressou à Espanha em 12 de setembro de 1504. Ok? Nas negociações que havia acertado com o rei Dom Fernando, só recebeu um lote de terra e uma renda adequada, em troca da renúncia dos direitos que tentava recuperar. Ele conseguiu apenas que seu filho Diego fosse nomeado, mais tarde governador da ilha Hispaniola. Esta é a história tradicional que você conhece, que se você puxar um pouquinho da sua HD da memória, você vai lembrar. Isso é o que é contado na história da escola e o que nós conhecemos nos livros, ok? Agora vamos à história verdadeira, tá? A história, tudo depende de por quem é contada, não é isso? Vamos à história verdadeira. Em 12 de outubro de 1492, a América foi descoberta pelo genovês Cristóvão Colombo. O conhecimento tradicional diz que Colombo ele navegou para comprovar que a Terra ela era redonda. Então ele foi em direção que às Índias. Colombo decidiu explorar as Índias. Preste atenção aqui, ó. Porque acreditava que, segundo os cálculos escatológicos, escatológico, pastor Anderson? Escatologia é o estudo das coisas futuras? Sim, isso mesmo. Tem Bíblia aí no meio. Então vamos lá, repetindo. Colombo decidiu explorar as Índias porque acreditava que, segundo os cálculos escatológicos, o momento da volta de Jesus Cristo estava próximo. Olha que coisa de doido. Vamos lá. Por isso, era necessário chegar às Índias pelo caminho mais curto possível, para que o último baluarte de Satanás pudesse ser eliminado através do que ele foi fazer? Das missões cristãs, de acordo com a Enciclopédia Britânica. Olha aqui, ó, Enciclopédia Britânica. Todavia, segundo historiadores, Colombo já tinha uma noção do formato da Terra e como deveria navegar. Colombo ele calculou que o oceano que separava Portugal de Singapura, Singapura é Japão, era 1/7 da circunferência da Terra, cerca de 2.400 milhas, né? Ele calculou o tamanho do Oceano Atlântico, sabe como? Lendo a Bíblia. Cristóvão Colombo, pastor? Isso mesmo, lendo a Bíblia. Cristóvão Colombo, ele imaginou que navegando 100 milhas por dia, ele poderia chegar às Índias em 30 dias. Pesquisas recentes revelam que o continente americano já havia recebido visitantes. Isso você não sabia. Os visitantes que eram os fenícios e chineses, eles já tinham passado pelo continente americano. Que Colombo, também outra coisa, ele não era italiano.
como se ouve, né? E que sequer seu nome era Cristóvão Colombo, não era esse o nome dele. Preste atenção que vem mais coisas por aí. O ano de 1492, ele foi um divisor de águas na história em geral e na judaica em particular. A história que conhecemos como contada em alguns livros, escolas, assim, mais tradicionais aí disponíveis, às vezes não correspondem muito com a realidade, com a verdade. A ida às Américas coincide com a expulsão dos judeus da Espanha. Então, os judeus estavam sendo expulsos da Espanha. A discussão esquenta com o historiador Mascarenhas Barreto. Olha aí, em O Português Cristóvão Colombo, agente secreto do rei Dom João II. Então, o historiador Mascarenhas Barreto, ele afirma que o descobridor era português, mas era um judeu. Colombo conhecia as línguas clássicas. Ele mantinha um diário em latim e outro em grego, Cristóvão Colombo, e também em hebraico. Ele não escrevia em italiano, mas um portunhol, vamos chamar assim. Ele era um judeu marrano. Olha essa palavra aí, judeu marrano. O que é isso, pastor? Marrano era o nome dado aos judeus que fugiam, ou melhor, desculpa, era o nome dado aos judeus que fingiam ter sido convertidos ao catolicismo na Espanha, após um decreto, a Inquisição, a perseguição. Então os marranos, eles fingiam ser católicos convertidos para fugir da Inquisição. Em 31 de março de 1492, o rei Fernando e a rainha Isabel proclamaram que todos os judeus deveriam ser expulsos da Espanha. O edito visava os 800 mil judeus, isso mesmo que você está lendo aí, 800 mil judeus que não haviam se convertido, e deu-lhes 4 meses para fazerem as malas e zarparem fora. Os que não se convertiam, eles eram torturados e até mortos na Inquisição. Olha essas imagens aí da Inquisição para você ter uma ideia do que nós estamos falando aí. As pessoas sendo torturadas, morrendo. Tá vendo aí? Dezenas de milhares de marranos. Você lembra que marranos era o nome dos judeus que fingiam ter se convertido ao catolicismo, né? Dezenas de milhares de marranos foram torturados pela Inquisição espanhola. Eles foram pressionados a informar nomes de amigos e parentes que foram exibidos às multidões. Essas pessoas foram amarradas a estacas, olha a imagem aí, queimadas vivas, suas terras e bens. Seus bens pessoais foram então divididos entre a igreja e a coroa. O que aconteceu nisso? Colombo navegou em busca de refúgio para os irmãos judeus. Esse era o motivo da sua viagem. Além da motivação por um lugar seguro para seus descendentes, Colombo também queria reconstruir Jerusalém, que na época estava sob o domínio dos muçulmanos. Colombo ele dominava o Antigo Testamento, além de escrever em um estilo bíblico. Um cristão da sua época não teria esse conhecimento específico. Então ele era amante das escrituras sagradas. Várias evidências foram analisadas por grandes historiadores, como a assinatura de Colombo em suas cartas. Vamos ver se a gente acha isso aqui para colocar. Olha aí, onde continha um símbolo geométrico utilizado na época apenas pelos judeus. Olha aí, uma assinatura, como você vê, triangular, de pontos e letras, que se pareciam com as inscrições encontradas em túmulos.
olha aí, nos cemitérios judeus na Espanha. Em uma de suas cartas, ele ainda escreve as iniciais BH. Olha isso daí, Baruch Hashem, que é bendito seja Deus. Ele vivia em meio do judaísmo, dos judeus. Tinha muitos amigos e mestres judeus. Um dos pedidos que ele fez, Cristóvão Colombo, ordenava a entrega de 10%, o dízimo, 10% de sua renda para os pobres e a doação de um dote anônimo para meninas carentes, solicitações típicas de um judeu, mais uma vez. A navegação era ensinada na época em academias judaicas. Então a navegação era um conceito das academias judaicas. E os primeiros navegadores foram judeus e árabes. Isso a história está contando. A viagem de Colombo, ela foi patrocinada por judeus e não pelo que a história conta, pelo ouro dos monarcas, como se diz. Foi descoberto que os verdadeiros financiadores da viagem de Colombo foram judeus convertidos. E outro em particular, aqui eu vou deixar o nome, a pronúncia sai meio assim, Mas olha aqui o nome, Louis de Santangel e Gabriel Sanches. Esses dois aqui, que emprestaram cerca de 17 mil ducados para o navegador. Interessante, Posteriormente, Colombo enviou cartas de agradecimento a esses financiadores. Não enviou carta, como se conta, para Isabel, como se acreditava, mas sim aos irmãos de fé, Louis de Santangel e Gabriel Sanches. Sabe-se também que com Colombo viajaram muitos cristãos novos, segundo Oscar Villar. Segundo aqui, vou falar o nome dele completo, tá escrito aí, Oscar Villar Serrano, no livro Cristóbal Colón, El Secreto Melhor Guardado, na correspondência que mantiveram Colombo e seu filho Fernando. Há muitas provas dessa origem que eu estou dizendo aqui para vocês. As cartas eram fechadas com letras em hebraico e a despedida uma bênção judaica. Olha que interessante, Colombo recomendava ao filho que diante das pessoas se comportassem como mandava a lei canônica. Citação de Colombo. Mas entre nós temos que conservar nossos costumes. Os irmãos de Cristóvão Colombo, o irmão, de Cristóvão Colombo, ele foi queimado em Valência em 1493. Por quê? Porque ele era um judeu. E curiosamente, foi a própria igreja que propôs canonizar o descobridor pelo fato de ter cristianizado seu irmão. Ele cristianizou os indígenas da América, mas desistiu ao saber que ele era judeu. Então não canonizaram ele. Fez um trabalho excelente de evangelismo, com os indígenas, e eles iam canonizá-lo, mas quando viram que ele era judeu, irmão de Cristóvão Colombo, não fizeram. Cristóvão Colombo seria o nome dele como Salvador Fernandes Zarco. Escrito aí, pode pesquisar, que existiu de fato nobre e legítimo natural da vila alenterrana de Cuba, em Portugal. Ele era neto de João Gonçalves Zarco, Cristóvão Colombo, navegador português de ascendência judaica, o que justifica os nomes que ele batizou as ilhas, São Salvador e Cuba. Já estamos indo já ao término. Decifrando a misteriosa assinatura críptica de 27 sinais com que Colombo sempre descreveu seu nome, Barreto. Olha, um outro nome aqui. Acredita
ter desvendado a cabala judaica do nome e da identidade deste navegador. Para isso, o pesquisador, como eu disse aqui o nome dele, Barreto, utilizou o método da leitura espelhada, na qual o ponto e a vírgula podem significar, em espanhol antigo, colon, e em hebraico, zarco. Colombo é uma forma latinizada do seu apelido. Na sua assinatura hierática, essa é a palavra, lê-se XPO, Ferrens, além de siglas que originaram interpretações variadas, mais convencionais ou mais esotéricas. Eu vou colocar essas informações aqui na tela, tá? Vamos lá. Já terminando. Colombo seria até um nome errado, pois nas suas assinaturas aparece o símbolo, esse símbolo aqui, tá? Que é colon em muitas línguas, como o castelhano e o inglês, que justifica o seu nome em castelhano, Colon. Ele nunca assinou Colombo. Não existe assinatura dele nenhuma como Colombo. A assinatura dele era contraditória, isto é, possuía mensagens católicas em latins e mensagens em hebraico. Esse comentário quem faz aqui é o José Rodrigues dos Santos, autor do Codex 632. E aí vem essas pronúncias aqui, ó. Lemos S, S-A, S-X, M-Y e Cristóferens, Cristóvão em grego. Podemos ler como Sanctus, Sanctus, e também aparece aí Sanctíssimos, Sanctus. E do meio para cima, XS, que é igual que a Cristo. Tá entendendo isso aí? Mas igual Messias. YS, Jesus. É muita informação, mas é interessante. Então, para finalizarmos, podemos todavia ler uma assinatura hebraica escondida na mesma, que é Shaddai, Shaddai Adonai, Shaddai Shemar, nomes atribuídos de Deus e profissões da fé judaica. Espero que tenha ajudado você um pouquinho disso, e nós estamos aqui com mais uma série videocasts do Amigos do Avivamento. Eu sou o pastor Anderson Dias e esta informação é top das galáxias. Deus abençoe. Shalom. Fui.